Era uma manhã tranquila na Austrália. O sol brilhava forte, o mar estava calmo e os surfistas já ocupavam as ondas como em qualquer outro dia. Entre eles estava Liam, um jovem de 24 anos apaixonado pelo mar. Nenhum sinal indicava o que estava por vir. Em questão de segundos, tudo mudou. Um movimento brusco na água, um grito abafado e então o caos. Quando resgatado, ele não tinha mais parte da perna direita. O diagnóstico foi imediato: ataque de tubarão. Mas aquela seria apenas a primeira batalha. A segunda começaria ali, dentro do hospital. O trauma físico era visível, mas o psicológico ainda nem havia começado a se revelar. Na sala de emergência, a equipe médica trabalhava contra o tempo para estancar o sangramento e salvar sua vida. As lesões eram graves, mas não fatais. Ainda assim, cada minuto contava. Os paramédicos sabiam que, mesmo salvando a vida de Liam, o impacto emocional daquele encontro seria profundo e duradouro. Era mais do que um acidente. Era um confronto entre homem e natureza. E agora, o paciente teria que lidar com as consequências para sempre. As notícias se espalharam rapidamente. Jornais locais publicaram fotos do local onde o ataque aconteceu. Testemunhas relataram ter visto um grande tubarão branco nadando próximo à área minutos antes do incidente. Especialistas em fauna marinha foram consultados e alertas foram emitidos às praias vizinhas. Para muitos, o caso era mais um trágico episódio em uma longa lista de ataques registrados no país. Mas para Liam, era apenas o começo de uma jornada de dor, reconstrução e transformação. Nos dias seguintes, Liam enfrentava as primeiras etapas da recuperação. A cirurgia para a amputação parcial da perna foi realizada com sucesso, mas a dor persistia, física e mentalmente. Ele mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, revivia os sons, as sensações, a força do animal arrastando-o para baixo. Seu corpo estava no hospital, mas sua mente ainda lutava nas águas profundas. Foi quando começou o acompanhamento psicológico. Médicos e terapeutas alertaram que traumas como esse podem causar sintomas parecidos aos do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Afinal, sobreviver a um ataque de tubarão não é só uma questão de sorte. É também uma luta interna que dura muito além do primeiro ferimento. A recuperação física exigiu meses de fisioterapia intensiva, próteses, sessões diárias de exercícios, adaptação ao novo corpo. Cada passo do processo era uma vitória, mas também um lembrete constante do que havia acontecido. Muitas vezes, a frustração era maior que a dor. Ele chorava sozinho, questionava por que havia sobrevivido e se realmente queria voltar a entrar no mar. Afinal, aquele lugar que antes representava liberdade, agora simbolizava medo e vulnerabilidade. Apesar disso, ele decidiu seguir em frente, não apenas por si mesmo, mas para entender melhor o inimigo que quase o matou. Médicos especializados em traumatismos marinhos explicaram que ataques de tubarão são raros, mas extremamente violentos. O tubarão branco, responsável por boa parte desses casos, possui uma força de mordida que chega a 1,8 toneladas. Isso significa que, em frações de segundos, ele consegue remover grandes pedaços de carne. A maioria das vítimas não sobrevive ao primeiro ataque. Por isso, o caso de Liam chamou a atenção até mesmo da comunidade científica. Como ele resistiu? Qual foi o fator decisivo? Sua força física, a rapidez do resgate ou simplesmente sorte? Mas não foi só ele quem precisou aprender a conviver com o trauma. Familiares, amigos, colegas de ondas, todos foram afetados. A mãe dele confessou que desde o ataque evitava ir à praia. O pai, ex-surf, disse que nunca mais entrou no mar depois do ocorrido. Já os amigos mais próximos tentavam encorajá-lo, dizendo que o mar não tem culpa. Mas para Liam, a culpa não importava. O importante era saber se poderia confiar novamente naquilo que antes parecia seguro.
Enquanto se recuperava, ele decidiu buscar ajuda psicológica especializada. Começou a frequentar terapia com foco em traumas pós-acidentes. Aprendeu técnicas de respiração, meditação e exposição gradual ao medo. Com o tempo, conseguiu diminuir os pesadelos e os ataques de ansiedade. Mas havia algo nele que não desaparecia: a curiosidade. Ele queria entender o que motivou o ataque. Queria saber mais sobre o comportamento dos tubarões. Queria, de alguma forma, transformar seu trauma em conhecimento. Foi então que ele entrou em contato com biólogos marinhos e centros de pesquisa. Começou a participar de palestras, acompanhar estudos e até colaborar com documentários sobre preservação marinha. Sua história tocou muitas pessoas. Alguns viram coragem, outros loucura, mas muitos viram inspiração. Afinal, poucas pessoas no mundo vivem um encontro tão brutal com a morte e saem dela decididas a entender e não a fugir. Casos como o de Liam não são únicos. No Havaí, há registros de surfistas que perderam membros e voltaram às ondas. Na África do Sul, uma menina de 13 anos sobreviveu após ser arrastada por um tubarão-tigre. Cada história carrega consigo cicatrizes visíveis e invisíveis. Algumas levam à depressão, outras ao isolamento social. Mas há quem use essa experiência para crescer, para ajudar outros, para estudar o que antes assustava. Liam não foi o primeiro e certamente não será o último. Ataques de tubarão continuam sendo registrados ano após ano. O Instituto Internacional de Pesquisa com Tubarões registra cerca de 70 ataques anuais ao redor do mundo. E apesar de menos de 10% serem fatais, os danos são sempre profundos. Mas o que poucos discutem é o que vem depois: a reabilitação, o retorno à rotina, a construção de uma nova identidade corporal e emocional. Além dos sobreviventes, há também os familiares. Mães que perderam filhos, parceiros que viram seus companheiros sumirem nas águas. Muitos deles carregam cicatrizes emocionais que nunca cicatrizam. Alguns se tornam ativistas ambientais, buscando proteger os próprios animais que tiraram suas referências. Outros, infelizmente, entram em silêncio permanente. O trauma coletivo de um ataque vai muito além da vítima. A mídia costuma explorar os momentos mais dramáticos: o ataque, o resgate, o susto. Mas raramente mostra o que vem depois: as sessões de fisioterapia dolorosas, os custos médicos altos, as dificuldades de readaptação no trabalho e nos relacionamentos. Sobreviver a um tubarão não é apenas um milagre, é uma jornada que exige apoio, recursos e força mental em comum. Muitos sobreviventes relatam sentir-se como se tivessem morrido e renascido. Uma mudança completa de perspectiva. A neurociência explica que eventos traumáticos como esses alteram permanentemente o cérebro. Regiões como o hipocampo e a amígdala ficam hiperativas, mantendo o corpo em estado de alerta constante. Medo, ansiedade e flashbacks são comuns. E o pior: esses sintomas podem surgir semanas ou meses após o evento. Para alguns, nunca vão embora. A memória muscular e emocional do corpo é real. E no caso de ataques, ela se mistura com o medo natural do desconhecido. E se acontecer de novo? Apesar do horror, alguns sobreviventes dizem que o ataque trouxe uma nova perspectiva de vida. Aprenderam a valorizar cada dia. Descobriram forças que nem sabiam que tinham. Outros passaram a defender a preservação marinha, entendendo que os tubarões não são monstros, mas predadores naturais que estão lá há milhões de anos. Há um movimento crescente de sobreviventes ambientais, pessoas que usam suas experiências para educar e conscientizar, e não apenas para alertar. A tecnologia também tem ajudado nessa jornada de recuperação.
Próteses modernas, terapias digitais, aplicativos de mindfulness e grupos de apoio online têm sido fundamentais para que sobreviventes se conectem uns aos outros. Eles compartilham histórias, trocam conselhos, se fortalecem juntos. Essa rede de suporte é essencial para evitar que a solidão do trauma os consuma. Liam, anos depois, decidiu voltar ao mar. Não como surfista, mas como mergulhador e defensor da conservação marinha. Ele hoje viaja pelo mundo falando sobre segurança no mar, equilíbrio entre esportes radicais e respeito à natureza, e sobre como a vida pode continuar após um encontro com a morte. Sua história é um exemplo de resiliência, de transformação, de superação. Cientistas e psicólogos estudam casos como o dele para entender melhor como o cérebro humano processa eventos tão extremos. Afinal, sobreviver a um ataque de tubarão não é apenas uma questão de sorte, é também uma prova de como o corpo e a mente podem resistir ao limite máximo da dor e do medo. Muitas vítimas relatam ter sentido o coração acelerar, os sentidos aguçarem e o instinto de luta dominar. Depois, vêm as perguntas: por que eu? Por que sobrevivi? Valeu a pena? Existem relatos de pessoas que, após ataques, passaram a ter aversão à água. Outras, paradoxalmente, passaram a se aproximar mais do mar, como forma de retomar o controle. Alguns chamam isso de trauma de empoderamento, quando o medo se transforma em determinação. Essa dualidade faz parte do processo de cura e não deve ser ignorada. O mar, para quem viveu isso, nunca mais é o mesmo. Há também os que escolhem contar suas histórias publicamente. Participam de documentários, escrevem livros, criam canais de conscientização. Eles assumem o papel de porta-vozes de quem quase não teve voz. Suas palavras servem para alertar, educar e inspirar. São vozes que vieram do fundo do oceano, carregadas de dor, mas também de esperança. O Brasil também tem suas próprias histórias. Nos últimos anos, aumentaram os registros de ataques nas praias do Nordeste e do litoral paulista. Nem todos sobreviveram, mas os que voltaram da água trouxeram consigo lembranças que não se apagam. Alguns se tornaram instrutores de segurança marítima, outros falam sobre prevenção e educação ambiental. O país tem muito a aprender com essas experiências e muito a ensinar também. Os dados mostram que ataques de tubarão estão crescendo globalmente, mas não por aumento populacional dos tubarões, e sim pela invasão humana em seus territórios. Mais pessoas no mar, mais turismo costeiro, mais lixo marinho atraindo presas e, por consequência, os predadores. A coexistência com o oceano está se tornando um tema urgente e os sobreviventes, muitas vezes, são os primeiros a perceber isso. Por fim, Liam encontrou sua paz, não no passado, mas no futuro. Hoje, ele dá palestras, treina novos sobreviventes e até nadou com tubarões em ambientes controlados para provar a si mesmo que o medo não o dominaria. Ele não nega o trauma, não ignora a dor, apenas decidiu transformar sua história em algo maior do que ele próprio. Se você chegou até aqui, talvez tenha pensado, como alguém consegue superar algo assim? A resposta não é simples, mas existe. Existe nas histórias reais de quem sobreviveu, de quem buscou ajuda, de quem viu o medo e decidiu enfrentá-lo. E, acima de tudo, existe na força do corpo humano, na resiliência da mente e na capacidade de encontrar sentido, mesmo diante do caos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que ama histórias reais, ciência e superação. Deixe seu comentário abaixo. Você entraria no mar depois de ver este vídeo? Qual sua opinião sobre os sobreviventes que viram isso como missão de vida? Compartilhe sua visão.